ele acha isso muito lucrativo. A própria família dele tentou fazer ele parar, mas ele diz que não quer e que não vê problema nenhum nisso, porque ele doa boa parte do dinheiro que ele ganha. Qual que é a sua opinião sobre isso? Os motivos mais burros que pessoas chamaram a polícia. Na Romênia, um ladrão invadiu uma casa, só que ele começou a ouvir barulhos estranhos vindo do corredor. Aí ele ficou com medo e chamou a polícia. Então, obviamente, foi preso e o barulho era um gato. Um homem da Flórida ligou pra polícia uma vez porque o Subway esqueceu de colocar molho no lanche dele. E pra piorar, depois de um tempo, ele ligou de novo pra polícia pra reclamar que eles estavam demorando demais pra chegar. Depois de beber a noite toda, uma mulher chamada Mary Stray ligou pra polícia pra avisar que tinha um motorista perigoso na rua. A pessoa que atendeu perguntou pra ela se ela tava na frente ou atrás desse motorista. E ela respondeu: eu sou o motorista. Em 2010, uma mulher ligou pra polícia pra reclamar que queria um marido. A pessoa que atendeu disse pra ela que passar trote pra polícia era crime e que se ela não parasse, ela ia ser presa. A mulher então agradeceu e pediu que eles enviassem um policial homem. E bonito. Jogos que são impossíveis de zerar. Você pode, teoricamente, jogar The Sims 4 pra sempre. Se o seu personagem morrer e tiver filhos, o jogo continua normalmente. E existem pessoas que já criaram centenas de gerações no jogo. Animal Crossing termina em 2060. E quando você chega em 1º de janeiro de 2061, ele mostra uma mensagem pedindo pra você alterar a data. E o jogo continua normalmente. No Man's Sky é impossível de zerar, pela quantidade infinita de galáxias e mundos que ele tem pra explorar. Call of Duty Zombies também continua pra sempre. Mas o nível mais alto que alguém já chegou é 255, depois de jogar mais de 300 horas seguidas. Minecraft também pode ser explorado pra sempre, mas teoricamente acaba quando você derrota o Ender Dragon. E por fim, o jogo do dinossauro do Google Chrome também pode ser jogado por milhões de anos seguidos, o que faz ele ser impossível de terminar. Coisas boas que pessoas horríveis fizeram. Antes de virar serial killer, o Ted Bundy trabalhou no Centro de Prevenção ao Suicídio de Seattle, salvando a vida de centenas de pessoas. O Hitler era amante dos animais e chegou até a ser vegetariano por razões éticas. Em 1933, ele aprovou a Lei de Proteção aos Animais, que tornava crime os maus tratos, incluindo em zoológicos e circos. Maltratar animal não pode, já pessoa. O Al Capone, um dos maiores gangsters da história, tinha uma cozinha comunitária em Chicago, onde cozinhava e servia vários pratos quentes para pessoas que passavam fome. A máfia Yakuza do Japão também mandou vários caminhões com comida e suprimento para ajudar as vítimas do terremoto do Japão em 2011. O Pablo Escobar patrocinava times de futebol locais, construía hospitais e moradias e até foi eleito para o Congresso da Colômbia em 1982. Características que você não gosta, mas que em outros países te deixam lindo. Seu dente é torto? Então vá pro Japão, porque lá ter os dentes levemente desalinhados é considerado atraente. E muitas mulheres até pagam dentistas para conseguir isso artificialmente. E se você for canhoto, vá pra França, porque em algumas regiões de lá, ser canhoto é considerado boa sorte. Aqui no Brasil, as pessoas loiras se destacam bastante. Mas se você tiver cabelo castanho e ondulado na Dinamarca, vai ser considerado muito bonito, já que a maioria da população de lá é loira. Se você sofreu bullying por ter monocelha, vá pro Tajiquistão, porque lá as sobrancelhas grossas e unidas são um símbolo de originalidade e beleza. Agora, se você é alto e magro, vá pro Reino Unido. Lá, a figura alta e esbelta é o padrão de beleza. E se você tem alguns quilinhos a mais, vai ser considerado muito bonito na Mauritânia, porque lá a gordura é um símbolo de status e dinheiro. Algumas empresas de tecnologia da China começaram a contratar cheerleaders para deixar os seus empregados mais felizes. Elas basicamente eram mulheres bonitas que ficavam no escritório com eles, só. Isso aconteceu em 2015 em algumas empresas de tecnologia, e eles disseram que a maioria dos funcionários deles eram homens que não sabiam socializar. E a presença dessas mulheres bonitas fazia com que eles ficassem mais eficientes no escritório, mais motivados e trabalhassem mais. E o trabalho delas também era bem simples. Durante o dia elas conversavam com eles, se eles pedissem um café ou alguma comida elas traziam também. Às vezes elas organizavam festas, almoços, jogavam ping-pong com eles. Elas também faziam o papel de terapeutas, ouvindo os problemas deles, perguntando como era o dia deles. E se eles precisassem desabafar, elas conversavam e ouviam. Não se sabe se a China ainda faz isso, mas várias empresas grandes falaram que não gostam dessa prática por causa da igualdade de gênero. Qual que é a sua opinião? Como os animais veem o mundo. As vacas têm uma visão super ampla, quase 360, mas não conseguem focar nas coisas de perto. Elas veem melhor o azul e o amarelo, mas têm dificuldade com outras cores. Já os ratos enxergam só de perto e em preto e branco, e por isso conseguem ver melhor os movimentos rápidos. A visão noturna deles é bem melhor do que de dia, e isso ajuda que eles consigam achar abrigo para se proteger. Já os peixes têm a visão adaptada para o escuro do fundo do mar, e conseguem enxergar melhor nas águas cristalinas do que nas turvas. Vários peixes têm visão 360 e conseguem até enxergar
enxergar cor. As estrelas do mar têm pequenos olhos nas suas pontas, mas não têm a melhor qualidade do mundo. E por fim, as borboletas conseguem ver cores que a gente não consegue. Os olhos delas são feitos de pequenas lentes que dão uma visão quase 360. E isso ajuda elas a encontrar flores melhores e se proteger dos predadores. Expondo códigos secretos. Se você estiver num avião e ouvir o piloto falando código Bravo, cuidado, porque isso é um aviso de que pode ter algo perigoso como uma bomba. E normalmente, depois desse código, vão pedir pra todo mundo ficar parado, pra identificarem um suspeito. Já na Disney, se você ouvir os funcionários falando código V, isso quer dizer que alguém vomitou em algum brinquedo. Então, cuidado. Se você pesquisar 67673 na Netflix, vai acessar um catálogo secreto de filmes da Disney. Pra achar só filmes de heróis, pesquise 10, 11 e 8. E pra ver só anime, pesquise 74, 24. E esses aqui são alguns outros códigos secretos da Netflix. Se você estiver num navio e a tripulação anunciar festa vermelha, significa que provavelmente tem um incêndio a bordo. Por fim, se você estiver num hotel e ouvir os funcionários dizerem que a senhora Smith não foi pro café da manhã, significa que alguém faleceu dentro do quarto. Quanto tempo você sobreviveria nesses mundos? Em GTA, você sobreviveria de 5 a 15 minutos, antes de ser atropelado, baleado ou preso. Além disso, pela violência e falta de leis, mesmo que você fosse muito bom, não passaria de 24 horas. Em Roblox, uma pessoa normal viveria 90 anos em um lobby seguro, porque não sentiria nem fome nem sede. Mas em modos mais perigosos, a sua expectativa de vida seria só 5 minutos. Já no mundo de Stranger Things, você viveria de 1 a 3 dias. Isso se sobrevivesse ao Demogorgon. No universo de Five Nights at Freddy's, você viveria só alguns minutos, porque o comportamento dos personagens é um pouco imprevisível. Além do estresse psicológico que faria você enlouquecer. Por fim, se você vivesse em Naruto, sobreviveria de 1 a 2 semanas. Isso por causa dos ninjas treinados e das criaturas perigosas, como demônios e animais místicos. A menos que você fosse o ninja treinado. Aí daria bom. Os sites mais bizarros que você não deve visitar. Planecrashinfo.com mostra todas as informações, incluindo fotos, de todos os acidentes de avião que já aconteceram na história. Eles têm, inclusive, uma seção só com gravações de áudio das últimas palavras dos pilotos. WillRobotsTakeMyJob.com é um site que diz a chance do seu trabalho ser roubado por um robô. StaggeringBeauty.com tem um vermezinho que vai seguindo o cursor do seu mouse, até que do nada começa a piscar e fazer barulhos muito altos pra te assustar. The Nightmare Machine, criado pelo MIT, gera imagens perturbadoras que aparentemente fazem você ter pesadelos se olhar pra elas antes de dormir. Whiteenamel.com é um tour interativo por um manicômio real, cheio de sons e efeitos bizarros. E por último, Deathclock.com prevê a data que você vai morrer com base em algumas informações pessoais. Pra mim, esse com certeza é o pior. Comidas que foram inventadas sem querer. Primeiro, Nutella. Em 1940, um padeiro estava tentando inventar uma alternativa ao chocolate, porque o chocolate estava faltando por causa da guerra. Ele então misturou aveia, cacau e um pouco de açúcar e criou a Nutella. Próximo, cookie com gotas de chocolate. Ruth Wakefield estava tentando fazer biscoitos de chocolate para os seus convidados, só que acabou ficando sem chocolate em pó para colocar nos biscoitos. Então quebrou uma barra de chocolate que ela tinha e colocou nos biscoitos achando que ia dar o mesmo efeito. Só que esse chocolate acabou não derretendo e os pedaços ficaram ali. E assim foi inventado o cookie com gotas de chocolate. Por fim, café. Diz a lenda que um pastor percebeu que as cabras dele não dormiam depois de comer uma fruta específica. Ele então avisou isso pro governo de onde ele morava e as pessoas começaram a ficar curiosas sobre isso. E começaram a fazer uma espécie de chá com essa fruta. E assim se originou o café. Esse é um carro criado para mulheres por homens. Em 1959, um grupo de engenheiros homens resolveu criar um carro para mulheres, baseado nas necessidades que eles achavam que as mulheres tinham, e o resultado foi esse aqui. Primeiro e mais importante, o carro era rosa. E vinha com uma capa de chuva e um guarda-chuvas que combinavam com o interior do carro, que era de florzinha também rosa. Na parte de trás do banco da frente tinha uma bolsinha e um suporte para bolsa. Nessa bolsinha vinha o essencial das mulheres, que era um pó, um batom, um pente de cabelo, um isqueiro e uma caixinha de cigarro. O design do carro até que era bem legal, mas ele não era nada popular. Depois de só 3.000 carros vendidos, eles descontinuaram o modelo. Primeiro que as mulheres não achavam o carro nada prático. E segundo que os maridos das mulheres se recusavam a sentar num carro que era todo rosa. Você teria um carro desse? Esse celular é indestrutível. Sempre foi meme falar que o Nokia era indestrutível, mas pelo visto ele realmente é. Em 2012, um homem da Síria estava no meio de uma zona de guerra quando uma briga começou. E ele resolveu gravar essa briga com o seu celular. E nesse momento, uma bala perdida foi na direção do homem. Só que como ele estava gravando uma briga de rua, a bala bateu no celular e ficou presa nele. E o Nokia salvou a vida do homem. Há alguns anos, um pedreiro estava trabalhando e derrubou o seu Nokia em cimento molhado. Só que ele só percebeu quando o cimento já estava endurecido. Mas no fim, ele não só conseguiu quebrar o cimento para recuperar o celular sem quebrar o celular, como ele também ainda funcionava perfeitamente. Por fim, um homem perdeu seu Nokia há mais de 22 anos. E depois de todo esse tempo, ele achou o celular perdido na sua gaveta. E acredite se quiser, mas depois de todo esse tempo ele ainda tinha 1%
100% de bateria. 22 anos! Como as celebridades inventaram os seus nomes? O Post Malone usou um gerador de nome de rapper quando tinha 14 anos e juntou o seu sobrenome com a palavra Malone. O The Weeknd inventou esse nome porque fugiu de casa em um final de semana pra começar sua carreira musical e nunca mais voltou. E acabou removendo uma das letras do nome por causa de direitos autorais. O nome da Halsey é um anagrama do seu primeiro nome, Ashley. O apelido da Cardi B quando ela era criança era Bacardi, por causa da bebida. Mas ela acabou mudando pra Cardi B depois que a sua conta do Instagram ficava sendo derrubada. O Snoop Dogg foi apelidado de Snoopy quando era criança porque ele gostava muito do personagem. E depois colocou Dogg porque achou que o nome ficava mais forte. A Doja Cat escolheu esse nome pra homenagear duas